Olá, gente. Vamos aguardar um pouquinho para ver se entra alguém aqui, tá? E a gente já abre o arquivo. Pronto. Som ativado. Bom, pessoal, quem for entrando aí, a sala está aberta então, tá? Só me fala boa noite aí, quem entrar, tá bom? Hoje continuamos, então, com o conteúdo de aves, tá? Tem até um restinho lá que eu vou dar logo em seguida dessa, se tivermos tempo, tá bom? Aí, na quarta, a gente faz o restante dessa aula. Ô, a Maria chegando. Oi, Maria. Oi, Pro. Tudo bem? Tudo certo. Falei para minha filha, vou dar aula para minha aluna, minha aula Peraí, Pro, particular. acho que meu áudio não tá saindo. Calma aí. Aula exclusiva para Maria Vitória. Você Bom, me ouve? ouço. Aham. Você está me ouvindo direitinho? Não? Oxe. Está me ouvindo? Deixa eu ver se o som do meu computador tá. Deixa eu fechar a porta aqui. Tá. Deixa eu ver se o meu som tá alto também. Agora foi. Agora eu ouvi. Tá? Então tá, porque meu som já tá com 80%, não quero deixar muito. Agora deu. Então tá bom. Vou botar aqui. Terminamos a 2, essa aqui. Tá vendo a tela? Tô, prof. Tá? Então tá. Então vamos continuar aqui nesse conteúdo de aves, tá? Não tá indo mais pelo clique? Como assim? Tá indo. Pronto. Bom, a gente já falou bastante, né, a respeito dos ancestrais, então, dessas aves, né, quais eram esse parentesco que eles tinham com dinossauros não aves, então, né? Então, a gente tem aí esse parentesco também com reptilianos, por isso que as aves evoluíram, então, também desse grupo de répteis, né? E que eles guardam características desses répteis também, né? Que estão presentes onde? Quando a gente observa um bico de uma ave, nas pernas e pés também, tá? Outras estruturas também, que é um único côndilo occipital, um único osso na orelha média, que é chamado de columela, né? Completa construção de mandíbula e maxila, eritrócitos nucleados também, e sistema porta-renal, além da excreção de ácido úrico, que também é o mesmo que os répteis, então, né? Quando a gente olha acerca de características, então, externas em relação ao tegumento, né, a cobertura corporal,
principal característica aí que vai distinguir aves, né, de mamíferos, por exemplo, é a presença de penas. E o mesmo também a gente pode ver em relação aos reptilianos atuais, né? Os reptilianos não vão ter cobertura de penas, mas que eles compartilham ali, principalmente, essas estruturas citadas acima, que são compartilhadas por eles, tá? Então, isso, a presença de penas, né, que é uma característica típica mesmo, né, e exclusiva aí desses pássaros, então, né, dessas aves. As funções aí são amplas e são variadas, porque elas servirão principalmente de proteção, né, para cobertura, e fazem a cobertura corporal desses animais, contra choques mecânicos, que também, né, elas protegem, radiação solar, isso é uma proteção, né, que ao invés de ter escamas pelo corpo todo, então essas penas vão ter esse papel, então, de proteção mecânica. Contra agentes químicos e biológicos, aumento de eficiência no ar, né? O voo, então, ele é otimizado a partir dessa cobertura, que tem as penas também no corpo, deixa elas mais leves, né? A pena é uma estrutura muito leve, né? Bastante, assim, a própria constituição dela é de uma constituição bastante leve e que vai contribuir para não aumentar tanto o peso corporal desse animal. Além do que, essas penas também, olha, vão fazer termorregulação, né, da temperatura corporal. São animais que são endodérmicos, né, então eles geram o próprio calor corporal, né, e que não adianta só gerar, mas esse corpo também tem que manter essa temperatura. E isso é conseguido, né, no grupo das aves, com a presença das penas também, tá? E para comunicação. Então, a gente tem dentro do grupo das aves, assim, aves muito coloridas, né? Principalmente quando a gente olha a diferença entre machos e fêmeas, os machos são muito coloridos, né? Enquanto as fêmeas, às vezes, vão apresentar apenas uma ou duas cores só. Então, as fêmeas, às vezes, você olha, não acha graça nenhuma, mas os machos são extremamente coloridos, são lindos mesmo, e isso serve para comunicação, principalmente para comunicação da reprodução, tá? Isso é bastante importante, uma vez que eles têm todo um momento, então, de se exibir para essa fêmea, e essas cores fazem muita diferença. Mesmo o tom de cor pode também determinar uma fêmea fazer a escolha ou não do seu parceiro. Aqui, uma das coisas, né, uma das características que a gente fala que são compartilhadas, então, entre aves e crocodilianos, né? Então, a gente tem, entre os répteis, né? São, então, essas escamas que ficaram aqui presentes, então, nos pés, né? Que a gente olha e são muito semelhantes, então, à composição e também a morfologia mesmo aí de escamas dos répteis, então, tá? São estruturas que vão variar também conforme o hábito alimentar, né? Não, depende desse animal, ou seja, o bico ou as pernas, nós vamos ter algumas modificações presentes aí nessas estruturas. Existem, são animais que vão ter poucas glândulas corporais, tá? Então, existem somente 3 glândulas ali, espalhadas, que eles podem, né, utilizar no corpo. Então, são glândulas na pele das aves, que uma das principais é a urupigiana, tá? Que tá lá naquele ossinho Santo Antônio, que falam, né? Lá no finalzinho da cauda. Então, existe uma secreçãozinha, né? Um óleo, então, em que eles esfregam ali sempre o bico para
para que esse óleozinho, então, ele se espalhe por essas penas, né? Para que possa também fazer com que essas penas não fiquem impermeabilizadas, tá? Que elas fiquem mais soltas, mais uniformes, tá? Então, é utilizado. Então, é uma glândula de óleo ou da limpeza, né? Serve para arrumar, organizar e homogeneizar essas penas. A glândula auricular e a glândula de vento, né? Glândulas que têm ali, glândulas labiais externas ao vento, que eles vão, né, utilizar. Aqui, por exemplo, ó, ele está lá relando nessa uropigiana ali para estimular, para que ele, então, recolha, né, esse óleozinho aí para fazer a limpeza e ajeitar todas as penas. Ausência de glândulas sudoríparas, né, indicam que a perda de calor nas aves é principalmente através de quê? Da respiração. Então, através dessa entrada de ar, né, para os pulmões, e depois nós vamos mostrar com mais detalhes, né, os sacos aéreos, que são eles que ajudam também durante o voo, na leveza desse animal, e também para fazer essa perda de calor, então, exagerada que ocorre, já que eles têm um metabolismo muito alto. Glândula uropigial, ó, possui uma secreção que é lipídica, né, oleosa, e que é direcionada, então, para as penas do corpo e da asa durante a limpeza e o asseio dessa ave. Função, principalmente em aves aquáticas, é impermeabilizar, né, uma vez que elas não querem ficar todas molhadas e ficarem pesadas, né? Então, elas têm essa necessidade, muitas vezes, de entrar dentro da água, pega o peixe e já sai logo, e isso ajuda muito com essa impermeabilização, então, das penas. E o isolamento de partes submersas do corpo, né, que são mais as partes de patas, se a gente observar os patos, os cisnes, né, que ficam mais essa parte em contato com a água. Essa camada lipídica também, olha, forma uma proteção bacteriostática e pode explicar por que as aves apresentam pouca propensão à infecção de pele, tá? Então, elas não têm essas infecções atingindo com frequência, né? Já devido a essa ação, então, bacteriostática, né? Então, já ajuda mesmo a proteger. Glândula auricular está localizada ao redor da orelha externa e secreta uma substância cerumosa, então também ajuda a lubrificagem e também a proteção, né, desse ouvido, uma vez que é bastante em contato, né, para fora, não é como a gente que tem um pavilhão, né, auditivo, protegendo todo ali o trato do ouvido, da audição. As glândulas de vento secretam muco, né, e a sua função ainda é meio que desconhecida. Quanto ao esqueleto das aves, a gente já falou que é um esqueleto bastante delicado, né, que a gente viu, que a gente não encontra ossos grandes e enormes, isso pelo menos na maioria, né, a gente não está falando nem de um avestruz, né, que é lógico que ele vai ter ossos grandes, né, mais largos, mas mesmo assim, os avestruzes também possuem ossos muito leves, eles não deixam só porque eles não voam, que eles não têm o osso dessa forma. Um osso de avestruz, ele pode ser bastante grosso, gente, mas ele é muito leve demais, tá? Então, apesar de delicado esse esqueleto, ele é leve e forte. Então, é um osso que é dessa forma, é um osso chamado de pneumático. Por quê? Esse osso não é sólido, gente, ele não tem uma camada sólida como a gente pegar um osso de um mamífero, tá? Então, se a gente olhar, a gente vê que é formado, olha, trabéculas, então camadas ósseas finas, né? Que vão de um lado para o outro e forma como se fosse uma rede. Isso parece que é fino, que é fácil, né, de quebrar, mas não é. Isso oferece sustentação também
essa forma com que esse osso ele estabelece esse arcabouço aqui de ossos, né? Todos feito assim, essas trabéculas. E se a gente olhar, olha, a gente vê que existem muitos espaços, e muitos desses espaços com osso, né? Apesar de estar preenchido com medulas ali, existem também muitos locais que vão ficar cheios de ar também, para ajudar esse esqueleto a se tornar mais leve, tá? O crânio, ó, leve e amplo, com órbitas grandes, né? Então, para acomodar um encéfalo robusto aí, olhos grandes para coordenação motora e rápida e aguçada, que as aves têm também. Ossos da perna são os que são mais pesados, né? Se a gente olhar em relação aos outros ossos, são eles que são os mais pesados, porque são ossos de sustentação, né? É os que vão estar, então, em contato e mantendo o corpo de pé. Por isso que são os únicos ossos que são mais solidificados, né? Mais inteiros e não tanto trabeculados como esses daqui. O esqueleto ainda, o crânio é cinético, então a gente tem uma abertura bastante grande desse bico, né, das aves. As maxilas com conexão flexível ao crânio, para abertura desse bico também. A coluna vertebral é rígida, existe fusão das vértebras, costela, cintura escapular e também do externo. O externo tem uma presença de quilha nas aves voadoras e membros anteriores são modificados para o voo, né? Então, vai possuir um menor número de ossos e, além de tudo, além de estar em menor número, eles são fusionados uns aos outros, né? As mãos, por exemplo, foram perdidas, né? Uma vez que eles assumiram essa habilidade do voo, para que ele ia querer ficar segurando com essa mão enquanto ele está voando? Então, não adiantaria essa estrutura da mão, né? Mas a gente ainda percebe, tem um dedinho, uma unhinha ainda, né? Principalmente no frango a gente ainda percebe. E muitas aves têm isso ainda também, tá? Deixa eu ver aqui, acho que está mais para frente que eu quero mostrar. Aqui. Então, olha lá, a gente vê, então, olha, né, toda essa extensão, a una, o rádio, depois a gente vê aqui, olha, presença de 1, 2, 3, 4 aqui, que parecem uns dedinhos aqui, mas que eles foram fusionados bastante, né? Isso aqui vai prender tudo às asas, então, e esse animal não tem necessidade realmente de ter a mão. Temos também, olha, o restante da coluna vertebral, ossos, olha aqui, como são bastante fusionados também, né? Ossos inteiros que foram, então, fusionados uns aos outros. Então, uma economia aí de ossos pequenos, né? Temos também aqui o externo grande, com uma quilha grande também, e isso aqui que é uma das estruturas importantes para quê? Para que a musculatura do voo se insira aqui, né? E se acople lá nas asas, né? Nos ossos das asas, no úmero principalmente, que vai fazer todo esse papel, então, do voo, tá? Músculos, então, olha, né, são necessários para esse animal, seja uma ave mais terrícola, que esteja mais no solo, ou essa ave que voa, né, então, esses músculos, eles são bastante grandes, são maciços, né, a gente percebe isso até mesmo na galinha, mas se você dissecar um pombo ou uma andorinha, você vai ver também que existe essa parte bastante grande de musculatura. E principalmente, né, dependendo do tipo da ave voadora que a gente pega, ela pode ter de 25
ou até 35% de toda a massa corporal dela, somente músculos locomotores, tá, gente? Então, é uma quantidade bastante grande, por isso que a gente fala que, né, o peito é onde tem mais carne, né? Porque é um local, é um órgão, né, um tecido que realmente vai ter uma grande atuação dentro desse grupo de animais. Dentro desses grupos de músculos aí que se tem, ó, se tem o peitoral e o supracoracóide, então são dois grupos importantes de musculatura, né, que vai fazer o abaixamento da asa e a elevação da asa também durante o voo, tá? Então, bastante importante. Na perna, a gente vai ver sempre mais ali a musculatura maior, né, e mais substanciosa ali presente no fêmur, né, por isso que a coxa da galinha também é muito gostosa de comer, tem bastante musculatura. Os pés já o quê? São esbeltos, leves e ágeis também, né? Então, os pés aqui, uma economia, não é necessário, só é preciso, né, os ligamentos realmente, esse pé mais fino e bastante ágil, com bastante movimentação, principalmente para esses animais, né, que a gente chama de empoleiradores, né, que eles seguram e se agarram bastante, olha, com os tendões aqui presos, então, a essa musculatura, tá? Músculos pequenos no coxim, isso é, o coxim é aqui de baixo, né? É aquela, como se fosse a solinha mesmo do pé, tá? Músculos completos no pescoço, flexibilidade junto às vértebras heterocélicas, então nós temos um pescoço bastante grande em forma de S e enterocélica porque elas têm forma de cela. Então, uma parece que monta em cima da outra, né? Se encaixa perfeitamente em cima da outra e elas têm uma mobilidade também bastante grande. Por isso que esses animais também, eles podem ter uma rotação também da cabeça muito grande, tá, gente? Então, bem legal isso daqui também. Aqui, olha, mostrando principalmente esses grupos musculares, né, que a gente falou, do grande peitoral e também do supracoracóide, tá? Ao todo, por aqui, para esse movimento das asas, são utilizados cerca de 50 músculos, tá, gente? Mas o que a gente mais frisa, então, né, são dois, mas são três mais envolvidos, né, que é o grande peitoral, esse mais externo, tá? E o supracoracóide, ou chamado de peitoral médio também, tanto faz, e tem o pequeno peitoral, né, que é um músculo coracobranquial posterior que a gente não consegue enxergar aqui, ele está meio que interno, então por isso que a maioria das figuras não trazem. Uma prática que a gente fazia e que a gente observa esses grupos de musculatura corporal era em aula prática, onde a gente compra um frango assado, tá? A gente comprava um frango assado e a gente ia destrinchando e comendo, tá? Então, Meu Deus. aí é uma boa prática para você enxergar esses grupos e a gente vê bem direitinho também, tá? Bom, em relação ao voo, então, né, já que a gente está falando de penas, de esqueleto e também de toda essa estrutura, né, corporal aí desses animais, né, de musculatura, então, a gente tem tipos de voos diferenciados dependendo do grupo de aves que a gente, né, estiver observando, mas que às vezes você é capaz de identificar, então, tá? Então, a gente tem o voo batido, que o voo batido é aquele que os pássaros baterão incessantemente as asas, tá? Esse caso de voo batido único são os beija-flores que fazem isso. Então, eles batem sem parar, a todo instante. O metabolismo do beija-flor é extremamente alto, o batimento cardíaco dele é o maior dentro do grupo de aves.
já por conta disso, né? Então, ele tem um batimento de asa muito dinâmico e é através desse tipo de voo, então, que ele faz a sua locomoção. Temos, então, também o voo batido, que pode ser alternado com planeio. O beija-flor não faz essa alternação, ele somente bate essas asas. Até em momento em que ele está se alimentando, ele está lá batendo a asa e tá, né, se alimentando ao mesmo tempo. O voo batido com planeio, o que acontece? Aves que são um pouco mais pesadas, então, olha, acima de 140 gramas, porque beija-flor, gente, é uma miserinha de peso, ele não tem peso nenhum. Tirou a peninha dele, aquela coisinha some, né? É muito pequenininho. Então, eles vão alternar, olha, batimento da asa até ele ganhar uma altura bastante grande. Para quê? Para daí sim ele alcançar, então, as correntes de ar e aí sim ele utilizar o planeio, então, tá? Então, há dois estilos de voo batido alternado com planeio, que é o quê? Bater as asas e depois fechá-las, né? Bem junto ao corpo, como se fosse um pinguinzinho lá pulando dentro da água, tá? E assumindo uma forma que é extremamente aerodinâmica, tá? Então, rasga bastante o vento. Isso é exemplo aí do pica-pau, tá? Ou então, logo que ele bate as asas, e depois ele só mantém essas asas abertas também, né? E como é o pombo que faz isso, então, tá? Então, tem algumas mudanças aqui em relação a mais curvilíneo ou a mais descida e depois subida, bater de novo para pegar outra a fonte de ar, né? Para que eles possam, então, planar. O voo planado, então, a gente tem aqui, às vezes, que precisam ganhar grandes altitudes, então, eles gastariam muita energia, então, se tivesse que bater para chegar muito no alto, né? E a gente tem alguns grandes aí, grandes aves aí, por exemplo, o urubu ou a fragata, né? Que eles sobem bastante. Então, eles gastariam muito se tivesse que só bater essas asas, então. Porque eles são bastante pesados. Então, eles podem fazer dois tipos de voo planado, tá? Que é o voo planado térmico. Então, este muito utilizado também por águias, né? Gaviões grandes também. Então, o que acontece? Usam correntes térmicas ascendentes para subirem, deixam as asas abertas e fazem manobras para não sair dessa bolha de ar quente. Não batem as asas, podem voar em círculo ou e espiral ao mesmo tempo, tá? Vão voando assim e vão subindo, tá? Até ganhar altitude. Então, esses pássaros, então, essas aves têm que ter asas bem grandes e asas bem largas também, tá? Muitas vezes também para esse voo planado aqui térmico também, o que acontece? Águias, pensando em águias que vivem assim em penhascos muito altos também, elas já estão em locais bastante altos. Então, elas só assumem mesmo, voam e já pegam, então, essas bolhas de ar quente e fica ali, ó, rodando, né? E planando e olhando ali a situação que ela deseja, se ela está olhando alguma presa ou não, até ela achar certinho qual é a posição em que essa presa está. O voo planado dinâmico, ó, praticado por aves marinhas, como gaivota, que tem asas bem longas, só que elas são mais estreitas, tá? Então, no mar, as próprias correntes marinhas geram ventos, então, tá? São desviadas pelas ondas para cima, onde elas, então, vão aproveitar essas correntes aí para subir e para descer. Quanto mais próximo da superfície da água, essas correntes são mais fracas, e quanto mais acima, mais essas ondas marinhas mexem com esse ar,
Então, mais acima, essas ondas de corrente de vento são mais fortes também, tá? Vamos ver aqui. Desviada, tá. Então, elas aproveitam para subir e descer. Ficar parado no ar também pode ser conseguido de duas maneiras diferentes, batendo muito rapidamente as asas, como os beija-flores, então é o voo através do voo batido, né? E aproveitar então a corrente de vento, ficando com asas abertas como o questrel. Questrel é um pássarozinho, a gente tem até uma versão brasileira, é um falconídeo, tá? Parente ali do gavião, né? Da coruja, então é um pássaro carnívoro, e que ele, então, utiliza, então, de bater as asas, né? Sobe, e aí ele só abre mesmo, né? As asas, então. O beija-flor paira no ar para lamber néctar das flores e o questrel fica à procura de uma presa. Então, esse ficar parado, né, tem essa utilização para esses dois grupos aí de aves, então. Beija-flor bate a asa para ficar parado, para se alimentar, enquanto o questrel, ele fica, então, aproveita esse batimento, consegue essa corrente de vento e fica lá de braços abertos, né, de asas abertas, olhando e verificando, então, se naquele ambiente lá tem alguma presa, então, né? Bom, aqui só para mostrar, então, essa anatomia da asa, né, onde a gente tem aqui mais próxima do corpo, então, essa asa mais alargada, e aqui ela afila, né, para a ponta, então, é uma estrutura bem aerodinâmica, e é isso que faz, onde em contato, isso batendo contra as correntes de ar, então a gente tem esse ar chegando aqui, batendo e desviando para cá, e outra massa desvia para cá. Então, olha, aqui passa bastante rápido esse ar, enquanto aqui vai diminuindo, então, essa velocidade, tá? Essas diferenças de pressão que fazem aqui também, devido a essa movimentação, né, de rápido e devagar, é que ajudam muito, então, essa ave também conseguir elevar o voo. Aqui mostrando um pouquinho, né, desses ossos e desse grupo importante, então, de musculatura, tá? Então, mostrando o húmero aqui, que vai ligar o restante da asa, né? Aqui o húmero, ele tá voltado para trás, então não dá para ver direito, então tem um pedaço desse de osso aqui para trás, para depois vir esses ossos, a una e a una e qual que é o outro osso? Rádio e una. Ao rádio? Exatamente. Aí nós temos o Vzinho da sorte, né? Que é o coracoide, é o osso coracoide. Então, esse Vzinho aqui. E depois nós temos o outro osso, que é o externo, né? Então, é uma chapa bastante grande de osso, um osso chato, né? Bastante alargado e que tem uma quilha, né? E essa quilha, ela já, né? Essa estrutura desse osso está adaptada, então, para que os ligamentos se liguem ali, tá? Para essa inserção de musculatura do músculo peitoral maior, que abaixa a asa, e do outro grupo bastante importante, que é o supracoracoide, que vai elevar essa asa, tá? Daqui a pouco a gente vê aqui, ó. Então, a gente tem aqui de novo, enquanto a gente tem, ó, o supracoracoide, então, ele fazendo a sua contração, então ele está puxando, né? Esse menor, o supracoracoide está fazendo essa contração. Se ele contrai, o que que acontece? Esse aqui, ele então Relaxa. isso, exatamente, por isso que ele se estica. Então, faz com que a asa suba para cima, tá? Então, tem a contração. Aqui, de novo, quem contrai? Quem vai contrair é o grande peitoral, enquanto
o supracoracoide, então, vai relaxar. Então, se esse aqui está contraindo, ele vai baixar a asa, tá? No subir, então, a asa, a gente chama de movimento ascendente, claro, tá para cima, vai elevar essa ave para cima, e movimento descendente para baixo. Mas, nesse movimento aqui, é lógico que, se ele estiver em pleno voo, ele mais sobe do que desce, né? Só para baixar, para novamente elevar, Em relação à alimentação, né, a gente tem também uma variedade de tipos de alimentação para esses animais, em que eles são insetívoros, carnívoros, herbívoros ou onívoros também, né? Isso é, comem de tudo, né? O que tiver, seja qualquer outro tipo de alimentação, essa ave, então, faz do seu modo de alimentação aí, tá? Então, essas aves, então, são aves, assim, que a gente até fala que são mais adaptadas até, porque quando se é muito estrito a um tipo de alimentação, na falta dessa, ou ele se adapta, ou então ele perece, né? Enquanto que as onívoras, então, se tiver uma hora carne, ele come, se não tiver, ele vai para a herbivoria, se não tiver, ele vai para a insetívora e por aí afora, né? Então, ele diversifica a sua alimentação. Aqui mostrando em relação ao bico córneo, que é queratinizado, né? Então, nós mostramos um tucano, que é o que mais apresenta esse bico aí bonito, né? Das aves, então, e mostrando aí algumas das partes desse bico, então, essa parte de cima todinha, lateral, é chamada de rinoteca, tá? Enquanto que a parte inferior é chamada gnatoteca. Aqui, onde a gente tem o cumezinho, então, do bico, né? Como se fosse a divisão do meio, é o cumen. A tomia é, então, esse vão, né? Esse vão que tem a parte inferior, né? Onde a língua também se acomoda ali. O cumen da parte inferior também é logo aqui, onde divide as laterais da gnatoteca. E, deixa eu ver o que mais aqui. Ranfoteca é o quê? Tanto o de baixo com o de cima, né? A rinoteca toda com a gnatoteca forma, então, a ranfoteca. Aqui, para mostrar essa diversidade, né? Já que nós temos vários tipos de tipos de alimentação entre as aves, então também as aves demonstram diferenciados tipos de bicos, né? Isso vai de acordo com a alimentação que elas fizerem. E o bico é a verdadeira ferramenta que esses animais têm. Então, por isso que tem uma analogia aqui mostrando, né, para que, né, como que a gente pode associar um bico desse, olha, que nem um falconídeo mesmo, como se fosse ali um alicate mesmo de corta, né, de cortar, porque ele vai rasgar a carne. É um bico até meio curvo, então a bocanha é um bico bastante poderoso que vai arrancar pedaços mesmo, né? Aqui, olha, vai funcionar como tesoura. Esse aqui, normalmente, ó, é insetívoro, bicos finos, né? Bem para pegar insetos pequenininhos, em locais mais fundos, fininho para alcançar, também pegar em locais estreitos, né? Ou insetos mesmo. Aqui mostrando também, olha, outros tipos de bicos, né? E cada um com a sua especificidade também, ó. A boca do flamingo, ele tem até como se fosse uma peneira, porque ele literalmente vai comer ali animaizinhos pequenos que está em meio à lama, então ele, tipo, tem um local de filtragem para separar, então, o que ele vai comer, né? A águia para dilacerar carne, ó, o pato também filtra, né?
Geralmente é o biquinho fechado e também vai filtrar o que ele vai comer. Aqui, ó, extrai semente de pinho. Então, para cortar, para tesourar, quebra de semente, pequeno, mas é um bico largo, forte também. Aqui, ó, para insetos, tá? Normalmente finos. O pelicano tem uma rede de pesca, porque ele vai lá e recolhe, né? Dá aquela bocada lá na água, recolhe aqui tudo, aí ele consegue engolir o peixinho e solta o que não precisar de água. Aqui mostrando mais um pouco também de cada um desses animais, né? Sejam bico longos, mais achatados, ou curvados, ou retos, né? Cada um com a sua especificidade realmente de tipo alimentar, então. Aqui mais um pouquinho, né? Falando aqui mais é a marca, ó, desculpa, a raça, né? A espécie deles, o curiango, inclusive, que é aqui em cima, né? Esse aqui, olha, mostrando essas peninhas aqui, que elas são sensoriais também, tá? Então, por isso que ele é, assim, um exímio comedor e pegador de insetos também, olha. Muitas vezes eles estão bem ali próximos, então eles são bastante sensoriais em relação à coleta do seu alimento. Aqui, em relação a membros, então, nós temos também modificações conforme o grupo de aves que a gente vê, né? Então, membros posteriores com menos modificações, utilizados para empolerar, cavar, pegar alimento ou nadar, né? Eu só não coloquei aqui, por exemplo, de uma águia, por exemplo, vai ter garras extremamente grandes e fortes, né? Porque elas são capazes de carregar um peso muito grande ali de alguns mamíferos ali, né? O pato, olha, então, biguá, então, com membranas interdigitais aqui, para que eles possam nadar, né? Vão precisar remar. Artelhos, ó, tem alguns tipos de aves que vão possuir ou não o dedo opositor lá atrás, né? Dedos mais alargados também, tá? Aqui também mostrando da avestruz, olha, uma perda aí de artelhos também, só com 2 artelhos. A ema tem 3. Aqui nós temos, olha, pássaros que podem empolerar, tá? Então, esses dedos opositores ajudam a segurar bastante no galho, tá? Então, para vários tipos aí de especificidades, né? Então, mostrando aqui, olha, os dedos opositores, né? Que fazem, então, esse agarramento mesmo aí na hora de empolerar, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tranquilo, é só mesmo mostrando também algumas coisas a respeito desse grupo, tá? Até nós termos aí répteis, dinossauros não aves, né? E alguns aí já bem próximos aí da descendência das aves mesmo, tá? Eu acho, ô Vitória, deixa eu ver se a gente vai fazer mais ou não, deixa eu só ver, eu acho que nós temos mais... Vamos ver, vou tentar mostrar mais esse aqui, aí depois a gente já acaba, tá? Mas é bem tranquilo esse aqui. A gente falou também dos dinossauros com penas, né? Por isso que a gente já falava do Archaeopteryx lá, né? E que já existia voo batidos nos pterossauros, mas que os pterossauros não são aves, né? Então eram répteis que voavam, tá? E a gente vê voo batido tanto em aves como vem morcegos e também pterossauros também faziam voo batido. Então tinha que bater as asas o tempo inteiro, né? Endotermia nas aves, né, para melhor locomoção, e atualmente
se tem, então, dois grupos de aves, que são as paleornites, que são as ratitas, que são as não voadoras, né? E neornites, que são, então, as carinatas, que são as que voam. A gente já viu as ordens todas, né? Não vou falar mais. Então, aqui a gente tem exemplo das ratitas, né? Elas não possuem o externo quiliado, então por isso que elas vão ter essas asas mais atrofiadas, tá? E as outras, então, que vão ter, então, asas e vão poder voar, né? Então, a gente tem algumas espécies aí que não voam, ao contrário, né? Os pinguins também não é terrícola, né? Mas ele é aquático, então ele não voa, ele vai utilizar para nadar. E o pavão, apesar de grande tudo, ele voa, mas não é bom voador, como eu já comentei com vocês. Aí a gente tem também, olha, teorias sobre, então, esses ancestrais, né? De como, então, o voo esteve presente, então, que se iniciou esse voo, tá? Então, a gente tem aqui um Archaeopteryx, né? Que a gente falou que é o grupo, então, que apresentava asas, mas que tinha o restante do corpo ainda muito parecido com um reptiliano, né? Então, tinha até dentes ainda, a cauda aqui, olha, se a gente não olhasse essas penas aqui presentes, era uma cauda extremamente parecida com a de um reptiliano, mas que uma das teorias, então, para que esse voo, então, se aprimorasse ou iniciasse, né? Então, a gente teria esses ancestrais aí de Archaeopteryx, sendo, então, tetrápodes que viviam sobre árvores, tá? Então, eram arborícolas e ficavam de lá de cima, olhando como é que estava a situação. E que eles tinham, então, esse modo de vida de pular de galho em galho, de árvore para árvore, né? Igualzinho faz esquilos, lagartos e macacos. E, então, saltavam, somente saltavam, né? Então, por pressões seletivas, né? Então, essas asas foram sendo melhoradas, o corpo todo, né? Houve aumento da força de ascensão, isso é, de impulso cada vez maior, né? Para estágio de quê? De planador. Então, no que ele pulava de uma árvore para outra árvore, ele abria e planava. Pulava, não precisava só pular, ele planava de uma árvore para outra. Estágios intermediários, como o Archaeopteryx, que já possuíam, então, essas penas, até que, então, chegou, então, às primeiras aves, então, que voaram, então. Outra teoria é que esse Archaeopteryx era um caçador arborícola e cursor, isso é, ficava lá no chão, lá na terra, tá? Então, ele era bípede, né? Como o outro também era. Então, eram corredores, corriam, então, nesse solo, tá? Possuíam também essas asas aí com pena e que eles utilizavam essas asas abertas aí para ajudar correr, para ficar mais fácil correr, tá? Então, eles utilizavam essas asas abertas que ajudava que o corpo ficava mais leve e eles se cansavam menos e podiam correr mais atrás da sua fonte de comida. Então, aumentava também a força de ascensão dessa corrida. Também por pressões seletivas, ó, asas batidas enquanto ele corria, né? Então, não só abria e não só pulava para conseguir essa ascensão, mas que ele começou a bater mais essas asas, então, fornecendo cada vez mais propulsão para frente e essas asas, então, utilizadas para predar aí, para saltar sobre a sua presa. Então, o desenvolvimento dos músculos peitorais e das pernas, né, foram otimizados e até que então apareceram então os primeiros voadores. Asas também utilizadas para predação, né, e garras bem desenvolvidas, captura de insetos e outros organismos sobre o solo, e que as asas poderiam ter auxiliado em saltos horizontais sobre a presa,
Fuga de predadores, também é lógico, né? Se esse animal voa, ele vai ser menos predado, embora aterrizavam correndo, né? Então, tinha um pé ainda bastante primitivo e não agarrava em galhos. Aqui só mostrando de novo aquele grupo, né, de dinossauros, então não aves, né, e as modificações, então, que a gente pode observar, então, seja nos seus membros anteriores, né, coluna vertebral, ossos fusionados, presença do externo com quilha, né? Então, todo esse desenvolvimento durante a evolução. Temos muita coisa aqui para cá ainda, tá? Então, não vamos falar isso aqui hoje não, tá? Vou deixar para a gente falar junto com as outras coisas. Pode ser, Maria? Pode ser, prof. Tá. Então, vamos deixar as penas junto com a outra aula na quarta-feira. Na quarta-feira, a gente vai ter uma companhia, tá? Opa! Peraí. Tá gravando, né? Tá. Tá. Quarta-feira, a gente vai ter companhia de, acho que uma ou duas alunas da psicologia, que acho que elas estão fazendo uma pesquisa, eu não sei o que é direito, acho que é psicologia na escola, alguma coisa parecida, e ela vai acompanhar nossa aula na quarta, tá? Tá. Não sei se elas falaram com outros professores da biologia, mas a princípio parece que vai ser na biologia que vai acontecer, tá bom? Beleza. Aí a gente Tá bom. se vê na quarta, tá? Combinado, Beijo, prof. obrigada de ter vindo, tá? Tchau, tchau. Imagina, prof. Tchau.